gente, boa noite, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Papo é Bíblia, a paz do Senhor Jesus aí para você que está do outro lado. Já de começo primeiro vou apresentar meus amigos aqui de mesa. Vocês já conhecem, não são convidados, a gente já desenrolou isso aqui, não são convidados, são participantes e apresentadores do O Papo é Bíblia. Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez com um bate-papo interessante. Vamos aí. Fala, galera. Boa noite. Como é que estão? Tudo bem? Vamos embora. Os caras são sérios, né, mano? São sérios demais. Falando assim, mano, vocês não sabem o que esses caras aprontam. O rap até que é quando eles não estão aqui em frente à câmera. Olha só, já queria te pedir para você que caiu aqui a primeira vez, se você quiser, já estamos no 3º episódio. Pode assistir lá os outros 2, foram bem bacanas. A gente falou de discipulado, falou de primeiro batismo e depois de discipulado. Hoje a gente já separou outro tema aqui para compartilhar e conversar um pouco com vocês. Mas eu já queria te pedir para você não sair desse canal aqui, não sair desse vídeo, sem se inscrever nesse canal. Curte, compartilha, deixa aí seu comentário. Manda aí uma sugestão para a gente também, manda um tema que você tem dúvida, que a gente aqui na medida do possível vai tentar aí abordar no decorrer dos programas, tá bom? E aí, rapaziada? Vambora para mais uma? Bora? Mais uma? Vambora. O que a gente tem para hoje aí? Nós temos um texto aí para trabalharmos, né, de João 6. Texto, acredito que conhecido por muitos, né? João capítulo 6, especial verso 26 e 27. Na minha versão ele vem e vai dizer assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Agora, será que foi uma marretada, mano? Só foi. Isso dá pano pra manga, né? já começou assim, né? O pessoal foi buscar Jesus, estava indo num culto. Sim. E já chega tomando essa marretada. Porque Jesus não aliviava para ninguém, né, irmão? Jesus era pouca ideia. Eu costumo dizer isso, que ele não tinha muita massagem, não. Se ensina ou não. Então, quando vinha algumas coisas óbvias, ele vinha e dava uma marretada mesmo. Famoso confronto, né? Ele confrontava para ter conversão, né, irmão? Então, Jesus era assim, era pouca conversa. E aqui a marretada veio com força. Mas trazendo para os dias de hoje, daquilo que a gente entende de igreja hoje. Ele estava falando para o povo que tinha ido no culto anterior e tinha vivido alguma coisa, alguma experiência emocional, vamos dizer assim. Angelical. Eu acredito que, para parafrasear, né, esse versículo, né, pode até cair naquela pergunta que você tinha feito mais cedo, né? O que nos atrai no Evangelho? Né? Parafraseando o que Jesus falou aqui, é semelhante a isso. O que nos atrai no Evangelho? Será que essa coisa aqui perece comida? Porque aqui a galera estava indo atrás dele justamente satisfação pessoal. Satisfação física. Suprir as nossas vontades, os nossos desejos. Exato. Ir lá só para receber. O que vocês acham que hoje nós temos acompanhado muito e visto? Será que as pessoas estão indo buscar o Evangelho verdadeiro mesmo? O Evangelho do confronto, como foi dito aqui? O Evangelho que vai produzir mudanças? Ou apenas o Evangelho vem a minhas bênçãos? Não vem a minhas mudanças, as transformações? Essa passagem, Jesus, ele se apresenta como o pão da vida, né? Sim. Ele fala, eu sou o pão da vida, nessa passagem. E o que ele sente da galera ali, que a galera estava indo atrás do pão físico, né? O pão que é aquele que a gente normalmente come no café da manhã. Sim. E nos satisfaz até a hora do almoço. Sim. Né? E ele fala, não, vocês não entenderam nada. Vocês vieram atrás de um pão que perece. E não é isso que vocês têm que procurar. E eu vejo hoje, né, como o Bruno estava falando, às vezes a gente vai buscar num culto, né, na verdade, algo perecível mesmo, né? Sim. Algo, às vezes, muitas das vezes físico, ou até às vezes que não é físico, mas aquilo que é momentâneo. Sim. Às vezes é uma emoção momentânea ali. E para você mesmo, né? Cai no egoísmo. Vamos muitas vezes para um templo, para uma igreja, uma reunião, buscando o que você falou, aquilo que vai satisfação minha, própria satisfação minha, e esqueço do outro, né?
a gente cai no egoísmo. Isso é muito sério. E aqui Jesus está dando um ensinamento que abrange, vários aspectos. Porque aqui ele está dando uma direta, né? Nem indireta, né? Uma direta, certeira. Pra galera, vocês estão vindo aqui pelos pães que perecem. E aqui no 27 diz assim, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna. A vida eterna é o quê? Qual que é o alimento que está falando? Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que atentar a isso, porque o que a gente vê demais, que é essa pergunta que você fez, na maioria dos lugares é isso. Nos atrai no Evangelho. As pessoas estão sendo atraídas por coisas perecíveis. Sim. É interessante que se você for contextualizar esse capítulo 6, né, pelo menos até essa parte, você vê que ele começa lá pela multiplicação dos pães, depois ele vai andar sobre as águas, e aqui só contextualizando só. Agora hoje, trazendo Jesus aqui para a figura de um líder que faz, né, que pelo menos aparenta esses sinais de milagres, de curas, de grandes libertações, até de exorcismo, chegando num ambiente onde o povo não está educado pelas Escrituras. O que vocês acham que esse povo vai buscar lá? Será que eles vão ser atraídos pelo verdadeiro Evangelho? Não. Ou será que eles estão indo em busca de alguém? Sim, é o que a gente vê no Instagram todo dia, pô. Então, a gente, só para ter ideia, você já escutou de alguém, assim, tipo, uma frase assim, quando eu estou na igreja, no culto, naquelas 2 horinhas eu estou muito bem, eu vivo muito bem, mas acabou o culto, eu vou para casa, é outra vida. Sim. É porque está indo buscar o alimento só físico, perecível. Exatamente. E cai naquela mentalidade que nós falamos, acho que no programa passado, da mentalidade que igreja é o prédio. Ela não teve a compreensão ainda de que ela, junto com as pessoas ali reunidas, formam a verdadeira igreja de Jesus. Então, isso também, provavelmente, pessoas que têm esse tipo de pensamento, Diego, que a igreja é o prédio, elas vão responder em busca do quê? Do alimento que vai ser satisfatório só momentaneamente. Ou seja, eu vou lá, o culto pode até ser uma bênção, pode até ter sido pregado uma palavra de Deus mesmo, porém, pela mentalidade dessa pessoa, vai ser o quê? Passageiro, não vai nutrir ela, porque ela está com a mentalidade fora do contexto correto. Exatamente. Porque, assim, tem que ser a palavra que vai produzir uma vida e uma vida eterna. E aqui, parafraseando, ou seja, uma vida constante, de dia em dia, de glória em glória. Um alimento que ele é repetido diariamente. Não só posso me alimentar nos domingos. Não só posso me alimentar no encontro ali com o restante dos irmãos que compõem a igreja. Então, trazendo para essa pergunta, o que nos atrai no Evangelho hoje, a gente pode até trabalhar mais para frente alguns aspectos que nós vivenciamos, que nós vemos, e de pessoas que nós temos contato e que têm uma imagem totalmente longe daquilo que é o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho para algumas pessoas é tudo, menos aquilo que está escrito nas Escrituras, né? Exatamente. O que você falou da questão das pessoas só pautarem a questão do templo, né, das 4 paredes. Sim. Elas se esquecem do pão diário, que Jesus está falando aqui do pão, é igual você falou, uma vida em busca desse pão. Uma vida todo dia. Eu tenho que me alimentar o Espírito. As pessoas vão para um templo, achando que o templo ali é um lugar só para poder pegar o perecível, aquilo que você precisa, esquece do outro. E naquele momento, por isso que quando acaba o culto, chega e fala, pô, Daniel, achei uma vibe legal, o culto, legal no outro dia, fiquei tristão. Mas por que, irmão? Exatamente. Por que não permaneceu? Porque as pessoas esquecem que o culto começa na sua casa. A igreja é um ajuntamento. Exatamente. A gente tem que ter esse entendimento. Isso aqui também Jesus está deixando bem claro. Vocês estão trabalhando por algo que perece. Quando, de fato, tem que procurar aquilo que é imperecível, aquilo que a traça não corrói. Exatamente. Que é na eternidade. E como é que a gente faz isso? É uma busca diária. É todo dia o que é. Eu preciso do quê? Aqui é o pão, aqui que é a vida, aqui que é o alimento, é a Bíblia. Eu tenho que ler, tenho que orar, tenho que jejuar. O crente que não faz isso, ele é movido por quê? Por emoções. Você falou, chega na igreja no domingo, acha que só aquele domingo, como você falou, o culto foi legal, o louvor foi legal, o gesto foi legal, as luzes foi legal, maneira. Tô bem. Acabou aquilo ali, murchou de novo. Ele acaba sendo preso só à liturgia, né? Preso à liturgia de culto e buscando aquilo que é perecível, aquilo que os olhos veem. E até a liturgia se agradar a ele. Se não agradar também, pula fora. Porque se for uma liturgia mais séria ou menos, né... Não, se for só oração, louvor e palavra, a pessoa se for os atributos do culto apenas, ele vai achar, nossa, mas eu achei que era diferente, né? Não tem nada diferente. Não tem mais divertido. O giro-giro, não tem o idioma, não tem nada. Eu estou muito com isso na minha cabeça esses dias, porque né, eu tenho estudado um pouco sobre eclesiologia, né? E na eclesiologia, que é a doutrina da igreja, você trabalha bastante aspectos do que é um culto, do que é a igreja, e assim, e quando vem para o evangelho, não tem como você não falar.
porque faz parte disso. Sim. Então, se eu me intitulo cristão, que eu estou indo a um templo, a um prédio, para prestar um culto para Deus, eu tenho que saber. Porque senão, cara, se eu não sei o motivo ao qual eu estou me reunindo, peraí, que evangelho que é esse que eu fui atraído? Será que é o evangelho que Jesus pregou? Será que é o evangelho que os apóstolos pregaram? Será que é o evangelho que os verdadeiros cristãos, né, pregaram? Então, assim, a gente precisa fazer uma autoanálise crítica, nossa também, para poder nos avaliarmos também. Será que o evangelho que eu tenho pregado, ou que eu tenho me disposto a viver, é o evangelho que condiz com a Escritura? É o evangelho verdadeiro? Ou eu tenho fragmentado o evangelho? Porque, assim, se tem tantas coisas negativas hoje, principalmente na internet, né, Diego e Daniel, é porque, assim, as pessoas têm fragmentado partes do evangelho. Sim. Não tem pregado o evangelho completo. A gente sempre sabe que o evangelho parte a partir do pressuposto ali de que a notícia é ruim primeiro, que todos nós éramos depravados, pecadores, e que Cristo morreu quando nós ainda éramos ímpios, né, para que de fato nós recebêssemos vida e uma vida abundante, uma vida eterna. E só que assim, as pessoas até nisso param, porque na cabeça delas, eu fui a um culto, eu recebi uma palavra, foi pregado o evangelho, aí abre um aspas, eu aceitei a Jesus e agora eu estou salvo. Aí parou, aí fragmentou o que é o evangelho apenas a uma noite, apenas a um momento, não deu continuidade, ou seja, não permitiu que o evangelho continuasse confrontando ela, para que produzisse mudança no seu caráter, mudança na sua personalidade, Sim. mudança nos relacionamentos, mudança na sua família, porque é isso que o evangelho faz. Tem até um escritor que fala que o evangelho ele não apresenta primeiro Jesus, muito pelo contrário, ele te mostra quem você é, Sim. depois se revela Jesus. Então, assim, é o que você está falando, a questão do confronto. É diário, irmão. O confronto é diário. Imagina, todos os dias você sendo confrontado consigo mesmo. O Espírito Santo te confrontando. Ah, você errou. É por isso que não nós é somos essa aqui. dependentes É de por isso Deus. que somos dependentes. Exatamente. Ó, não é assim que faz. E aí você fala assim, né? As pessoas que não conhecem falam, não, uma vozinha me falou que eu estava fazendo coisa errada. Não é uma vozinha, cara. O Espírito Santo estava te guiando, te falando. Constrangendo. Sim. Ele estava te constrangendo. Sua consciência, né? Ele estava te falando assim, ó, não é mais assim que funciona. Você agora é nova criatura. Sim. O evangelho é isso, o evangelho é confronto diário, não é massagem, massagear o ego. É o que a gente estava conversando naqueles tópicos que a gente estava conversando no nosso grupo, né? Sim. A questão que abrange alguns fatores que as pessoas vão buscar num culto, numa liturgia de culto. Sim. Microfone, crachá, Status, status, né? palanque, Serviço apenas. Né? entendeu? E quando a gente se baseia na Bíblia, vê que essas coisas... Então, essa passagem se encaixa nisso também, né? Sim, sim. Naquele que está buscando comer, né? Ou vamos falar comer ou trabalhar o serviço para se preencher só, né? E não para servir. Sim. Quando a gente fala de serviço, é muito importante ressaltar também a passagem aqui em João. O cara preparado é o tanto. João- Já estava certo. João 21. João 21 é aquela passagem que Jesus fala com Pedro. João 21, 16. Que diz assim, Jesus perguntou... João 15, né? Para vocês entenderem. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Sim. O serviço tem que ser esse. Apacentar os cordeiros. Jesus estava direcionando para ele fazer um serviço. Quando, na verdade, hoje, na nossa era, no que a gente vê como cristianismo hoje, em vários lugares, na internet, igrejas até próximas que a gente consegue observar, Sim. eles não estão preocupados com esse serviço, com essa ordenança de cuidar, apacentar, amar, zelar. Não. Querem um serviço para pegar um crachá, pegar um status, pegar um microfone e subir no palanque. É uma Ganhar promoção. status, Uma promoção, o status. Sim. Quando Jesus não dá essa ordenança, falou assim, agora você vai ser bem... Não, só faça isso, apacente, cuide e pastoreie. Por 3 vezes, Jesus deu essa ordenança. E as 3 corroboram com a intenção do serviço. O serviço por reino é isso. Exatamente. Uma das atribuições do serviço por reino, né? Tem N's para fazer. Até porque um dos atributos do cristão, né, que nasceu de novo, foi contratado por Jesus, é servir. É servir. Porque o que Jesus fazia era servir. Sim. Jesus servia. Então, o modelo nosso, quando se É trata de servir. serviço, é fazer o que Cristo fazia nesse sentido. Porque, assim, hoje, você falando de pessoas que buscam ali o crachá, o status, é engraçado que essas pessoas elas também buscam um tipo de lugar. Porque elas sabem que tem lugares que ela não vai ter essa opção que ela tanto deseja, de forma tão rápida. Eu não vou chegar a qualquer lugar e eu vou ser promovido assim tão rápido. Sim. Então, até esse tipo de gente, ele vai procurar, né,
vai dar um Google ali. Lugares que tem ou vai buscar, exatamente, lugares onde está sendo fragmentado o evangelho. Onde tem área VIP. Olha a polêmica. Então, assim... Igreja com área VIP existe? Existe, cara, existe. Área VIP na igreja? Existe. Não. Área VIP. Deve ser falado. Até a ceia é Camarote? Tem. Até a ceia é diferente, sabe? Tipo, Então, pega um copinho que é diferente. mas aí você vê, Aí são os VIPs. esse tipo de ambiente vai buscar quem? As pessoas que querem realmente uma posição de status. Comer o pão, né? Vai comer algo que tem data de validade. O prazo de validade é curto. Porque da mesma forma que você pode usufruir de uma abundância assim repentina e até precoce, esse pão pode estragar muito rápido. Sim. Pode dar ruim. Porque assim, dificilmente Jesus vai estar lá, né? Porque é aquilo que ele fala em Apocalipse. Tem igreja que Jesus está batendo na porta. Ou seja, ele está lá de fora. Está lá, ó, batendo na porta, porque ele quer entrar. Mas se essas pessoas continuarem olhar com esse prisma de que eu tenho que ter um status, eu tenho que ter um microfone, eu tenho que ser o pregador, eu prego melhor, ou tudo que eu faço é melhor que o outro, ou seja, já parte para a questão do egocentrismo, né? Sim. Uma geração hedonista que nós temos visto nos dias atuais, um povo que só pensa em si. Primeiro eu, né, tudo para mim. Se sobrar, e se você não receber mais glória do que eu, aí sim, aí eu compartilho com você. Infelizmente, dias como nós estamos vivendo, tem muito isso. As pessoas têm uma aparência de que eu te amo, mas eu te amo até onde você for melhor que eu. Você não pode crescer mais que eu, porque senão você vai roubar o meu status, você vai roubar a minha posição. Mas você percebe quando a pessoa já começa a entrar nessa seara e começar... Você que está nos assistindo agora, se você começar a prestar atenção Diferenciado já, no seu subconsciente de que você já está entrando nesse campo, de que assim, alguém não pode ser melhor do que eu, já era. Dá um passo atrás. Dá 10 passos Volta atrás. lá no início. Volta pra Gênesis. Porque assim... No princípio. Porque assim, tá totalmente errado, irmão. Se um dia passasse pela nossa cabeça que eu tô sendo melhor do que você, você não pode ser melhor... Eu tenho que voltar, porque aí você já está procurando status. Sim, exatamente. Você não está procurando servir. O servir é o menor ou o maior. Jesus deu vários exemplos disso. Vários exemplos. Sim. A gente estava até comentando, né, do pastor Isaac, né? Ele participou do podcast, ele falou isso. Ele começou, é filho de pastor, neto de pastor, e ele passou por todos os cargos na igreja, né? Obreiro, diácono, presbítero, evangelista e pastor. E ele falou algo que assim, é muito certo. Ele falou que esse crescimento não é para cima, é para baixo. Sim. Tem que ser para baixo. Esse crescimento é de diácono para presbítero para evangelista, para pastor, é para baixo, não é para cima. Se engana quem acha que é para o alto. Exatamente. Que mais é dado, mais é cobrado. Assim, a conta tem que fechar de forma correta, né? Sim. O pastor ou líder, ou seja lá quem for, não pode chegar no ambiente do culto, do prédio ali, e ser tratado como uma celebridade. Não. Ele deve ser tratado com respeito, porque para que seja um pastor e esteja dentro do ambiente ali cristão, nós imaginamos que ele seja alguém que ele está debaixo da submissão de Deus e da tua palavra. Então, se você se você está numa igreja onde o seu pastor, onde o seu líder, ele está submisso a Deus, autoridade máxima, soberano, e a tua palavra, que é inerrante, infalível e suficiente para nós, dificilmente você vai ter por que você não se submeter a ele. Sim. Porque senão aí você vai ter rebeldia. Porque se o seu pastor é submisso a Deus e submisso à palavra, irmão, automaticamente a ovelha será também. Então dele vai sair uma água o quê? Sim. Uma água que vai gerar vida em você. Então eu acho que pessoas que buscam status, buscam se crachar, elas têm que procurar ambientes onde elas são confrontadas, para que a morte desse egocentrismo, dessas vaidades, possam ser confrontadas para que ela mude. Sim. Porque se ela encontrar um ambiente onde não existe os níveis de autoridade, onde Deus é soberano, onde a sua palavra é que direciona e conduz tudo no ambiente do culto, ela vai se sentir ali, ela vai cair no lugar que ela vai, né, colocar muitos, né, em perigo, né? Em perigo geral, na questão do ensino e em questão até de bagunça no meio Sim, da eu acho assim congregação. que a igreja, o corpo da igreja, né? O culto, o momento de culto ali tem as suas atribuições, né? Vamos dizer assim, um termo bem religioso que a galera fala, os oficiais. Cada um tem a sua atribuição para fazer naquele momento ali.
Mas a gente não pode se prender a isso, achar que somos superiores a alguém. Sim. Porque somos 3 diáconos aqui, mas se porventura um de vocês estão numa direção de culto ou levando a palavra, quer dizer que acabou ali, você não pode servir uma água com alguém? Muito pelo contrário. Esses dias, um tempo atrás, uma festividade não, depois da festividade, né? Eu tive a oportunidade de estar levando a palavra, pregando. Pregando não, perdão, eu estava dirigindo o culto. Acabei de dirigir o culto, já saí, fui lá para trás, comecei a servir água, aí depois no final do culto o rapaz perguntou, pô, mas tu prega? Tu quer água? Eu falei, cara, o culto é orgânico, é assim. Gosta de servir. É servir. Tem que ser, a essência tem que ser isso, servir. Não é querer ser Até melhor que ninguém, porque- mas eu tenho que fazer. Se é necessário, não tem quem faça, por que não fazer? E até porque, assim, antes um de ser serviço. qualquer posição, você é um discípulo. Sou discípulo de Jesus. E você está Se reunido Jesus fazia, com... eu tenho que fazer também. Exatamente. Com amor, com gratidão, com prazer. Não, Jesus lavou os pés dos Exato. discípulos. Não deveria nem ser algo estranho, né? Deveria ser algo tão comum, né? Mas as pessoas acham não estão estranho. acostumadas. Então, pô. Outra coisa que eu ia até falar, existe alguns lugares que isso é normal, né? Você chegar, se converteu, né? Pouco tempo na igreja, se converteu. E rapidamente você está envolvido em algum ministério, você está... A gente entende, eu até entendo que existem pessoas que já têm um preparo, às vezes Sim. veio de outra igreja, às vezes cresceu num ambiente cristão e se afastou e voltou, beleza. Mas eu vejo, às vezes, muita gente com pouca maturidade na Os fé, neófitos, né? às vezes não tem essa maturidade cristã e sendo logo jogado uma responsabilidade. Sim. E a pessoa, por não entender, Abraça a ideia. abraça e acha maravilhoso, porque qualquer um, se estivesse do lado, Sim. fala, mas agora eu vou fazer, mano, pequei minha vida toda, agora eu vou fazer o bem, velho. Eu vou fazer tudo que posso fazer aqui. tudo que- e a é o pessoa- primeiro amor, né? Você fica e a louco, pessoa você fica vai empolgada. abraçando tudo. Falou, quer dizer, assim, e muitas pessoas ainda fazem menção de como isso fosse o primeiro amor. Mas Não às vezes, é. às vezes, se você é um líder maduro, você pode estar matando aquela pessoa. Sim, exatamente. Porque ela Então- começa a abraçar tudo. Então, mas Sim. é nesse ponto que eu queria chegar. Mano, um líder maduro não vai fazer isso. Exatamente. Um líder maduro que está baseado na palavra, ele tem que entender, ele entende. Sim. Um líder maduro baseado na palavra, ele entende que essa pessoa precisa ser discipulada. Exatamente. Ela não tem como discipular outras vidas. Ainda não. Ela não tem como, Sim. nesse momento, tomar conta de um ministério infantil. Não tem, Que né? deveria ser o lugar mais exigente dentro da comunidade. Exatamente. As crianças são indefesas. Então, se você coloca qualquer pessoa, entre aspas aqui, né? Porque não é qualquer um que eu digo no aspecto assim, mas uma pessoa que você nem conhece, você nem discipulou, deveria, na minha opinião, deveria até ter, dependendo do tamanho do local, até antecedentes criminais dessa pessoa, você deveria puxar, dependendo do tamanho do local. Sim. Se alguém que você já conhece a história daquela pessoa, você às vezes cresceu junto, às vezes conhece essa pessoa há anos, tudo bem. Mas dependendo da pessoa que é, e aí para ela tem que estar em paz também em relação a isso, para que ela saiba que as crianças têm valor. Que as crianças, eu não vou dizer que é o futuro, a gente coloca muitas O crianças no presente. futuro, né? Não, as crianças, ela precisa ser o presente. O presente na nossa igreja. É a família de Deus. São família de Deus, criança. Então, assim, se a gente joga as crianças só para o futuro, ou seja, acontece que a gente vê muitos jovens se desviam e só vai ter atenção e preocupação depois são desviados. Então, o trabalho com as crianças tem que ser um trabalho muito bem feito. Não é só juntar a criança, não, e às vezes proporcionar algumas coisas ali que aparentemente, momentaneamente, aquele pão ali, né, como Jesus fala aqui, saciou aquela fome, mas e depois? Será que esse pão vai continuar alimentando de dia em dia e vai gerar a vida eterna nessas crianças? Então, assim, são pessoas que têm que ser observadas de perto, Daniel. Então, não pode chegar uma pessoa, aí estou levando para o âmbito aqui do departamento infantil, e ser colocada para liderar ou para cuidar, sem que esteja ali uma pessoa madura. Uma coisa é você auxiliar numa eventual situação que ocorreu imprevisto. Vamos supor, aconteceu dos professores ali, da responsável ficar doente, e só foi uma pessoa. E você tem pessoas disponíveis ali para suprir nesse momento. Você está colocando essa pessoa com alguém responsável que está ali. Vai ser só o quê? Um apoio para você, como você citou aqui. Ou pega uma água ali e tal, ou né, pega um material, alguma coisa do tipo, que ela possa cooperar, auxiliar. Mas não ministrar a vida dessas crianças, até porque ela precisa ser ministrada.
ela precisa ser discipulada. Sim. Então a gente vê muito líderes precoces. E por que há tantas pessoas feridas hoje? E isso que eu falei, essas pessoas acabam se machucando. Sim. Porque fazem, e muitas delas, na maior boa vontade, querem fazer, querem servir, né? Mas ainda não estão preparadas, mas querem ajudar. E acaba entrando num sistema de promoção. Sim. Assim, mano, eu tenho que produzir, Sim. porque acaba entrando nisso, eu tenho que produzir para eu ser promovido, né? Aí olha só o que você está falando, aí entra na questão do caráter, porque ela não foi discipulada, então ela está correndo um grande risco de ter o seu caráter deturpado, e ser alguém que vai buscar o que agora? Status. Vai buscar o que agora? Microfone. Porque se tornou fácil. Cheguei aqui, tenho as minhas qualidades, as minhas características são positivas, de repente alguém que se expressa bem, alguém que não é tímido no aspecto de se comunicar com as pessoas, alguém que é generoso, alguém que tem vários atributos, porém, tem que ter Cristo. Tem que ter Cristo formado. Então, é o que você falou. Se essa pessoa já consegue entrar com facilidade e se destacar lá, mesmo sendo um neófito, sendo alguém novo na fé, se ela for alguém que ela não tiver o discipulado, ela está correndo um grande risco de entrar nessas características, de ser alguém que vai buscar o quê? Status, crachá, posição, microfone. Infelizmente, tem muito isso nos dias atuais. Então, justamente porque, assim, foi o que o Daniel estava falando, a galera chega, você também... As pessoas ainda ficam titulando isso como primeiro amor, né? Fala, o primeiro amor, você quer fazer tudo. Não, não é isso. Primeiro amor não é isso. Exatamente. Primeiro ponto é que o primeiro amor não é isso. Segundo ponto, isso aí é você querer dar uma sobrecarga para uma pessoa, achando que isso vai fidelizar ela na comunidade. É isso. Que é o que acontece. Por exemplo, Exatamente. Bem pontuado. eu estou na comunidade, vocês dois chegaram lá e tal, novos na fé, pô, vou abraçar. Tem um apóstolo e tem um bispo. Vou colocar esse cara aqui já para dirigir um culto, já vou colocar esse aqui para poder ir com os homens, para ajudar. Calma aí. Primeiro a gente tem que saber, as coisas básicas, a conduta, quem é, se tem uma conduta ilibada na sociedade, quem é esse rapaz, quem é você veio da onde? Pô, é novo na fé, amém, então vamos estudar a Bíblia. Tal dia tem um discipulado, você precisa vir. Você tem uma desenvoltura muito boa, certo? Mas isso dá para ser usado no reino. Trabalhar, né? Vamos lapidar uma pedra bruta. Agora, não chegar e jogar uma sobrecarga, não é nem uma carga, uma sobrecarga em cima dos lombos, as pessoas acabam não conseguindo carregar muito tempo. Até tentam, vão indo. Sim. Isso já aconteceu nas nossas comunidades também. Mas graças ao bom Deus, tivemos um direcionamento pelo Espírito Santo e isso foi se acabando. Sim. Mas já houve pessoas com algumas atribuições, igual você já disse, algumas desenvolturas melhores do que outras pessoas, acabaram querendo abraçar tudo quando de fato não aguentaram. Até citaram coisas assim absurdas e fizeram questionamento até do próprio Deus, entendeu? Pessoas que tinham a desenvoltura para pregar. Sim. Já aconteceu na nossa comunidade. Pessoas que, por exemplo, sabiam dirigir um culto, tinham conhecimento da literatura da Bíblia, Sim. sabiam trocar uma ideia, só que era uma sobrecarga, a pessoa queria abraçar tudo também e acabou desvaindo, perdendo seu caráter de Cristo, querendo buscando o quê? Status, microfone, palanque. Agora eu sou X, agora eu sou aquilo. Então, assim, os pastores, né, que os líderes maduros, que conhecem as Escrituras e praticam ela, primeiro ponto tem que entender que isso não é o primeiro amor. O primeiro amor não é isso. Exatamente. E não botar uma sobrecarga na pessoa que acabou de chegar numa igreja. Muito pelo contrário, discipular, trazer uma mansidão, uma calma. Primeiro você tem que aprender isso aqui um pouco, um mínimo você tem que saber. Sim. Para depois a gente começar a ver o que é a sua desenvoltura, o que você leva a jeito, o que você não leva. Se você é um cara que dá para trocar uma ideia ali no discipulado, você pode ajudar no discipulado, você pode, às vezes, até abrir um culto, quem sabe não pregar, estudar sobre a palavra, indicar uns livros, a pessoa começar... Você sabe que a pessoa começa a se desenvolver. Então, acho que isso é muito mais saudável do que você botar uma sobrecarga na pessoa, achando que é o primeiro amor, a pessoa tá fortona, Hulk, vai pegando tudo, vai fazendo tudo. E lá tá empolgada, né? Tá empolgada, tava levando uma vida diferente, chega lá erro, até mesmo caindo, então, e vergonha de voltar. Então, por quê? Porque a pessoa chega nesse nível? Porque se a gente voltar lá na palavra, no texto que a gente leu, que Jesus fala que essas pessoas estavam procurando a comida que é perecível, sim, e no dia que ela não encontra mais essa comida, acabou. Acabou. Jesus não serve mais. Aí acabou. Vem a frustração, né? A igreja me feriu. Não que não vou dizer igreja, mas pessoas são feridas por pessoas, né? Sim. Mas é que você está falando. Você não vai ter... Não foi construído em você o caráter de Cristo.
Como é que você coloca uma pessoa para pregar com 1 ano de convertido? Não dá. Essa pessoa está em desenvolvimento. Pregar, que eu digo, numa plataforma. Você tem que ensinar ela a pregar onde quer que ela esteja, na escola, na família dela, nos meios que ela frequentar. Dá testemunho. A primeira pregação vai ser lá. Talvez você era alguém que era totalmente fora do que está vivendo hoje. Então já começou a falar a sua vida. Se você era uma pessoa que tinha tais práticas outrora e agora as pessoas começam a observar que você está diferente, peraí, já começou a sua pregação. Já não estão me vendo como antes. Estão vendo de maneira diferente. Então já começou a sua pregação. A oportunidade que as pessoas vão vir e demonstrar a curiosidade. E Daniel, aconteceu com você, mano? Vi que você não tá mais naquele pagodão, naquele sambinha lá, tal. Tá tomando mais uma geladinha. O que aconteceu com você? Tá sem dinheiro, tá quebrado? O que aconteceu com você? Aí você vai com sabedoria e graça. Não, cara, conheci algo aí que você não faz ideia. Necessidades. Esse é o verdadeiro pão, né? Exatamente. Então, assim, para você ver. Então, para pregar ou para servir dentro do corpo da igreja ali, não precisa ser necessariamente você estar envolvido na liderança da igreja ou no corpo de obreiro. Não. E isso tinha que ser claro para todos os irmãos que são inseridos no corpo de Cristo, na igreja de Jesus, a igreja visível. Que a partir do momento que ele entendeu que agora ele tem convicção de quem Jesus é para ele, do sacrifício que Cristo fez por ele tem uma responsabilidade, que é ser discípulo de Jesus. Sim, Trabalhar o discipulado em sua vida. O que eu entendo é assim que, lógico, tem pessoas que têm desenvoltura e têm um chamado de fato para Sim. isso, para levar a palavra de forma no palanque, dizer assim, né? Isso. Em uma plataforma e tal, e tem pessoas que não. Isso Sim. aí é normal, isso é humano. Tem pessoas que têm mais facilidade Para falar, para se expor. outros não. É. Isso é compreensível. O que não dá para fazer, assim, a pessoa ela não sabe se ela tem ou não essa desenvoltura. Sim, não tem uma convicção de propósito. Não sabe se ela consegue ou não, e também a igreja meio que tesourar ali. Roda. Dá uma sobrecarga de outras coisas, mas menos levar o ID. Dá uma oportunidade para saber se a pessoa Sim. tem mesmo essa característica para esse tipo de serviço ou não. Sim. Entendendo que isso é um serviço. Não é um status para mim. Por exemplo, porque eu prego, eu sou agora popstar. Não, Ou você ser um popstar. Não, isso é um serviço. Isso é um serviço. Tem que ter isso como um serviço para o reino. Um serviço para fazer o que Jesus ordenou fazer. Não para que isso me dê um status ou que eu venha só buscar microfone e palanque a partir de hoje. Porque hoje a gente vê, né? Eu mesmo Ganhar seguidores. conheço uns aí daqui próximos aqui, viu? Que as pessoas, tipo assim, tem uma agenda e já começam. Eu vi a pessoa ontem, já tem até agenda. Que tipo, aí coloca Já lá. tem assessor, velho. Agenda de junho. Aí tá. A multidão está desesperada. A pessoa não tem uma. Aí o que eu observo com isso? Ele prega do dia 1º ao dia 31 em todas as igrejas, mas ele não está na sua igreja, não tem uma comunidade de fé. Não tem um ajuntamento. Isso é perigoso também. Eu já vi alguns posts assim, a pessoa, o pregador, a pregadora lá, coloca assim no Instagram, agenda aberta. Aproveite. Nossa. Você podia abrir sua agenda também. Agenda aberta, a agenda do mês de julho já está aberta. Está aberto. De datas disponíveis. Faça o seu Pix. Cara, olha só como é que é o serviço, né? Dá até vontade de compartilhar com vocês, não ia falar isso hoje. E antes de vir pra cá, algumas horas antes da gente vir pra cá pro programa, eu tava em casa e tal, recebi uma ligação. Emergência. Uma moça que ela não é da minha comunidade, né? Da comunidade a qual congrego, mas ela, por saber do nosso trabalho de serviço que a gente tem, com a questão dos pessoas que passam por dificuldade com química, né? Que usam entorpecentes, esse tipo de coisa. A gente tem um trabalho muito sério, né, que a gente leva as pessoas para a casa de operação e trabalha dentro da Bíblia, né, apresenta Jesus Cristo e tal. Enfim, ela ficou sabendo e ela me procurou hoje. E tal, me ligou, assim, se eu fosse essa estrelinha, não, tem que, talvez eu falo contigo. Vou agendar. Minha agenda tá lotada, tô indo pra uma gravação agora, não dá. Eu fiz a chamada de vídeo, cara, e foi isso que foi o divisor ali na vida daquela família. Fiz a chamada de vídeo, consegui entender o problema, e já conseguimos rapidamente ali ajustar para já mandar o rapaz para o lugar que tem que ir. Ou seja, esse é o serviço. É um serviço invisível. Se eu não falasse aqui, ninguém ia saber. Isso aqui não tem que ter plataforma, não tem que ter um microfone. Eu tenho que pegar como status, botar no meu Instagram. Não, isso aqui é um serviço, é apacentar, é cuidar, é zelar, é amar.
É muita coisa que muitas pessoas que têm vários crachá, várias agendas abertas, não fazem. Querem status. Sim. Querem nome. Quer pregar a igreja X, igreja Y. Ia ser assim, Mas fazer esse serviço não querem. Era a mesma coisa você chegar e falar, liga amanhã para a secretária da Da igreja, para ela falar comigo. para ela agendar um Para horário. mim poder falar com você. Não, cara, é emergência. Então, assim, eu não poderia negar esse atendimento. Quem sou eu para negar? Falar, não, eu sou um servo, eu tenho que servir. O oficial, quando chega lá para falar com Jesus, né? Para falar que o servo dele estava doente, Jesus estava ministrando, né? E já se dispõe lá. Sim. E o oficial, pela fé, fala assim, não, você não precisa, só precisa mandar ordem. Né? Jairo também, quando vai atrás de Jesus, para que a filha dele estava doente, Jesus fala, vamos lá. Sim. Para o que estou fazendo e vou lá. Não importa, não tem, não era servir. estrelinha, Jesus não era estrelinha. Quem somos nós hoje para querer ser estrelinha? Liga pro assessor. Pelo amor de Deus, manda cobrar e-mail. R$1.000, né? Um cachê. Eu jogo mesmo. É R$1.000 de cachê aí, ó. Meu Deus do céu. São situações bem complicadas, né? Porque isso está totalmente desconecto, né, do Jesus bíblico. Sim. Então, assim, as pessoas, infelizmente, por conta de muitas pessoas com esse posicionamento, gera-se uma imagem muito negativa da Igreja de Cristo, que a gente sabe que não é isso. Porém, muitas dessas pessoas que produzem tal dano são pessoas que não têm a sua totalidade de culpa, mas foram pessoas precocemente lançadas para funções muito cedo. Não foram acompanhadas, não foram discipuladas, não foram treinadas, talvez não tiveram um modelo de liderança para que ela aprendesse a fazer junto, observar, para que simplesmente não criasse coisa na sua cabeça. Então hoje é muito isso. Eu faço, deixa que eu faço. Joga a bola no meu peito aqui que eu domino e eu resolvo. Muito isso. Mas, cara, a pregação da palavra, se você for olhar, ele é o ministério mais importante dentro do corpo de Cristo ali, do culto. Porque, assim, é a palavra que vai ser comunicada. Sim. Então, assim, dependendo do que essa pessoa fale ali, pode produzir um alimento que vai saciar a sua fome e vai te levar para a eternidade. Mas dependendo do indivíduo que falar, ele pode gerar em você o quê? Apenas uma fome por coisas momentâneas. Só aquele sanduíche da noite, vamos dizer assim, né? Vamos aqui, né, contextualizar. Só aquele sanduíche para aquela noite. Eu estava precisando de uma palavra de consolo, fui lá e só ouvi que eu sou muito amado. Mesmo que você está vivendo a vida desgramada, assim, todo promíscuo, profano. Aí você vai lá, o pregador fala que você é muito amado. Aí todo mundo Você está rolando na lama do pecado. Você é um ímpio. E você diz que o cara é muito amado. Que confronto tem aí? Que confronto é esse? Tem, né? Feliz, posso continuar fazendo a mesma coisa aí. Domingo eu vou chegar aqui e eu vou estar muito amado. Peço perdão e já era. Aí que vai nisso. O que nos atrai no Evangelho? Porque para que você seja amado, biblicamente correto, tem que dar notícia ruim, irmão. A ira de Deus está sobre você, filho. Sim. Deus está irado com as suas atitudes, Arrepende com o seu logo. pecado. Você precisa se arrepender. Então, o Evangelho ele é uma boa notícia? Porém, a notícia ruim ela deve ser comunicada. E tem pessoas que lideram, tem pessoas que até se tornaram pastores e que são ímpios ainda. Porque não sei vocês, irmão. Tem pastor que é ímpio, tem pastor que vai para o inferno, cara. Você vê na internet essas coisas aí, esses caras não são crentes, não é possível, cara. Demônio, pô. Eu vou te falar que outro dia eu comentei, acho que foi com você, acho que com o Diego também eu comentei isso. Eu acho que vai ser difícil a gente ver pastores, mano. Se a gente também subir, né? Vamos subir em nome de Jesus. A gente está lutando por isso. Mas eu acho que vai ser difícil, hein, mano? Porque pelo que a gente vê, a quantidade... pelo que a gente vê de modelo. De modelo. De pastores que estão vindo aí. João 10:10, né? O pastor Osio Silva que tem um comentário, né? 10% só. Ele fala 10%, né? Mas eu acho que tudo isso também parte da questão de desconstruir o pastorado. Pô. Tem muitos pastores sérios. Tem. Agora é aquilo que nós falamos, os pastores mais sérios são os anônimos. Sim, mas eu tô falando de pastores assim, a gente sabe que e a gente conhece bastante pessoas pastores que fazem um trabalho sério. A gente mesmo conhece pessoalmente, né? Mas eu falo isso pelos modelos de pastores que a gente tem hoje, com título de pastor e que a gente sabe que não tem nada de pastor. Né? Então, assim, essa questão do título, eu acho que isso também se perdeu muito, né? Porque, assim, qualquer um hoje é pastor, cara. Qual é a exigência para ser um pastor hoje?
Eu brigo, eu tô na tua igreja lá. Sou lá, ordenado presbítero. Eu brigo contigo, vou lá e abro a igreja. Fala que sou pastor. Vou lá. Pastor. Tem igreja que ainda faz, né? A sua ata, né? Vai no cartório. Tem igreja não, só aluga um prédiozinho, faz na garagem mesmo. Igreja como que é todo mundo lá? A igreja do... A igreja do Churicanta lá, não sei o quê, e Jesus é o Senhor. Aí beleza. Aí tá lá. Aí daqui a pouco esse cara vai crescendo e forma mais um maluco. Aí mais outra. E aí vai pro monte e lá e ordena com o pau lá nas costas, que Deus tá falando e tá Depois do ordenando. azeite, 7 dias enterrado Então, no assim, monte. aí que eu falo, para chamar alguém de pastor hoje também, eu acho que tem que ser bem avaliado, né? Tem que meu? avaliar Tem bem que avaliar. a pessoa, né? E aí não é questão de lobby com o culto, não, porque tem cara que não é pastor, velho. O cara, talvez ele recebeu um título, mas o ofício pastoral ele não tem. Porque o pastor bíblico, existem atribuições para ele, cara. E muitos deles são reprovados no básico. Quantos pastores no terceiro ou quarto casamento não tem aí? Ah, sim. Quantos pastores aí com nome no SPC, e não é porque está passando um momento de crise, é porque é pilantragem mesmo. Sim. Terceiro, quarto casamento e por adultério. Não é porque morreu, separou de alguma... Pior ainda. Então, assim, dentro desses atributos aí que deveria, né, ser exigido, governasse bem a sua casa, os filhos fossem ali, né, um exemplo, né, em meio ao povo de Deus, cara, se você for na risca mesmo hoje, aí entra nesses dados aí escapa poucos. Gente, olha só, a gente tá Mas falando... não tô falando mal de pastores. A gente tá falando isso aqui... Tô falando dos falsos pastores. É dos falsos. Não pense que a gente está Vai ser falando preso mal da aqui. igreja. A ideia não é falar mal da igreja, não é falar mal de pastores. Exatamente. A gente sabe que a maioria faz um trabalho muito sério. A gente conhece muito pastores que fazem trabalho sério, homens e mulheres de Deus. Mas a gente tem muitas pessoas que não são sérias e estão usando o título de pastor. E estão conduzindo igrejas. Sim. A gente não está falando mal da igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela não tem defeito. Né? Fique bem claro. O pastor que é de Cristo, ele também não tem. Ele reflete a luz, reflete Jesus. Sim. Entendeu? E tem bastante pessoas sérias fazendo pastoreando. O que a gente está falando e a gente quer incentivar isso é que nós que somos discípulos, entender o que é o cristianismo, o evangelho de Cristo, para a gente não ser mais enganado. A ideia é essa, é abrir a nossa mente, tanto a nossa aqui e a de você que está assistindo em casa, para que a gente entenda e a gente não seja mais enganado por falsos profetas. E lembrando que esse tipo de pastor que nós estamos falando é do que nós estamos discorrendo aqui, de pessoas que vai buscar o quê? Os benefícios para si, o status, o microfone, não é o pastor que vai amar... A grana, o poder. Não é o pastor que vai amar as ovelhas de Cristo, não é o pastor que vai apacentar as ovelhas de Cristo. Esse não, esse aí nós estamos juntos e, né, se for, estamos na mesma guerra. Ainda, né? Sabemos que existem pessoas, pastores e pastoras, que de fato têm a Bíblia gravada e seguem ela de forma correta. Mas existe bilhões de seres, né, humanos, enviados pelo demônio, que profanam tudo que a gente aprendeu. Então, por isso que esse é o intuito daqui, é trazer a luz, né? Para que você comece a ser um pouco mais criterioso. Pra, igual o Daniel falou, né, Bruno? Para não ser enganado. Qualquer ladainha vai te enganar. Não, agora não. Até porque a Escritura diz que... Você vai ser enganado se você quiser. Se você não quiser, você não vai ser enganado. Sim. Porque eu acho assim, que temos que ser igual a igreja de Filadélfia. Deus fala assim, ó, eis que tem um posto diante de vocês, uma porta aberta, a qual ninguém fecha. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Sim. Acho que o fundamental de todo cristão, todo crente de verdade é esse. É guardar a palavra do Senhor. O que passar disso aí é procedência maligna. Se você olhar... E um dia ele vai falar isso pra gente aqui. Eu sei que vocês têm pouca força, mas eu abri uma porta para vocês. Essa porta eu tenho certeza que é a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. E até porque a Bíblia diz, né? Aquele que almeja o episcopato, boa obra almeja, né? Então, assim, o fato da pessoa almejar o pastoreio ali, ele está almejando uma boa obra. Sim. Então, agora sim, tem que almejar dentro das características que são exigidas pelo próprio Deus, né? Porque você vai ser responsável em apacentar as ovelhas que não são suas, que são de Jesus. E você vai ter que prestar conta pelo aquilo que você faz de negativo com as ovelhas de Jesus. Porque aquilo que você faz de bom é Cristo em você, porque nós não temos nada de bom.
Então, quanto mais de Cristo nós temos em nossa vida e os pastores têm em suas vidas, eles vão poder apacentar com qualidade, com temor e com muita graça de Deus. Então, vai fazer um serviço exemplar. Agora, que nós estávamos discorrendo acerca desse tipo de pessoa que às vezes é lançada precocemente e ela passa agora a ter uma certa importância no meio da comunidade e destaque. Não que sejamos contra isso, existem pessoas que vão se destacar, Sim. mas sempre respeitando a etapa do tempo. Porque existe um processo, e aí que eu não quero ser coach não, o coach fala muito esse negócio de processo, né? Mas existe um processo para cada um. Então, essa pessoa precisa ser acompanhada, tem que ser treinada, tem que ser ensinada a Bíblia, a doutrina, coisas tão poucos dito nos dias atuais, doutrina. Falar doutrina hoje é religioso, irmão. Sim. Aqui nós temos uma nova visão, aqui não tem doutrina aqui, entendeu? Aqui tem palavra. Porque as pessoas confundem doutrina com usar calça Sim. ou bermuda. Com os costumes, na real, né? Costumes, estão totalmente Qual é a sua equivocados. doutrina? A gente não pode fumar, a gente não pode beber vinho. Não, a sua doutrina qual que é? Tem pastores que não sabem, cara. Não, mas a gente está debaixo da doutrina dos apóstolos. Não, mas quais são? Não sabe, então... Por isso que há esse peso de responsabilidade sobre aqueles que ensinam. Porque eu falei várias vezes aqui já, o ensino errado ele é pior que o comportamento errado. Porque, como eu estava falando, um cara que ele é ensinado na base ali, ele chegou na vida da igreja agora, foi encontrado por Jesus, foi convertido ali, agora se batizou, está ali sendo discipulado, sendo ensinado a palavra, sendo treinado, vai ser o quê? Um potencial grande na mão de Deus, para que a obra continue e seja uma boa obra que ele vai apresentar. Mas aquele que só é ensinado de coisas erradas, muitas coisas que a gente não precisa nem falar aqui, que a gente vê constantemente, falsos ensinos, falsas doutrinas, essa pessoa vai ter ali uma lavagem cerebral nela, que para você tentar cooperar, para que ela mude o pensamento dela, é quase impossível. Não vou dizer que é impossível, porque para Deus não existe impossível, porque é o Espírito Santo que converte, que muda a forma da pessoa pensar, a mentalidade. Mas elas são tão fechadas para aquilo, é que nem quando você vai tentar pregar para uma pessoa que ela já tem, né, uma religião definida para ela. Sim. Porque para nós, somos cristãos, nós somos salvos, nós cremos no único Deus. Mas tem pessoas que são ecumênicas, tá em vários lugares, né, em religiões mistas. Aí você vai pregar para um cara desse, que às vezes o cara é um mestre lá dentro do local que ele frequenta. Vai ser fácil? Não vai. Difícil. Infelizmente, no meio evangélico, surgiu muitas visões diferentes daquilo que está na palavra. Que vieram de outra religião. Exatamente. Aí vem o sincretismo religioso, que hoje é muito forte. Tem o pragmatismo que entrou muito na vida da igreja hoje, produzindo, né, trazendo aspectos do mundo mesmo. E aí não é questão de religioso, não. É que hoje, infelizmente, muita coisa do mundo mesmo, que eu digo do mundo sistema, está dentro das congregações. Por quê? Porque estão abandonando a questão eclesiológica, a doutrina da igreja. Agora nós precisamos mudar o ambiente para atrair pessoas. Precisamos criar algo novo, algo diferente. Isso é muito perigoso, porque como já estávamos conversando sobre isso, quando você começa com essa semelhança com o mundo, Sim. e não parecer mais com Cristo, tem algo errado aqui, nesse meio. Quem está prosperando nessa visão? Espírito de Deus ou espírito maligno? Porque assim, se você for à luz da Bíblia, não é questão de ser religioso. Não é questão de falar assim que a escritura mata. Se a letra mata. A letra mata. A letra mata, Mas o irmão. espírito vivifica, sim, mas que espírito? Que espírito? Entendeu? Qual é o espírito que está aí? Fora Porque, do assim, contexto. pô, quando você começa a se aproximar demais daquilo que pregamos e professamos que é errado, que a pessoa tem que ter uma conversão, um confronto, mas a igreja está se aproximando daquilo de semelhança, tem algo errado. Tem algo errado. Sim. Já está se manifestando outras coisas, a não ser o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo se manifesta e quando a igreja ela é cristocêntrica e tem a Bíblia como base, mais parecida com Jesus Cristo fica. Sim. E menos com o mundo. Porque não somos desse mundo. Sim. Então, assim, isso é muito perigoso quando a gente pega alguma comunidade, alguma igreja, alguma instituição, se parecendo tanto com o mundo secular e tão pouco com Jesus Cristo. Aí você tem que fazer essa autoavaliação. Será que eu estou no ambiente certo ou no ambiente errado? Não somos nós que vamos aqui falar de nem A nem B, mas essa é uma autoavaliação, como você bem falou. Sim. Temos que entender o que é doutrina, essa doutrina.
O Exatamente. que não são, que são dogmas cristãos. Porque que as pessoas confundem. O que esse tipo de lugar vai oferecer? É um alimento que é Mais do eterno? mesmo? O alimento que você já comia antes, come mais um pouquinho? Exatamente. Ou é um alimento que é eterno? Então, assim, às vezes, o fato de você defender a Bíblia, assim, é quase uma máxima. Mas é absurdo, né, cara? Pessoas Alguém falar que isso se pra você adaptaram a a esse letra sistema mata. de igreja, quando você frisa muito a Bíblia, irmão, você está muito religioso, você está lendo muito. Cuidado com a letra mata. Aí vem isso. Não, esse Entendeu? É papo de doido, que não sabe o que tá falando. Pra gente aqui, eu entender um pouco melhor do que vocês estão falando, deixa eu só perguntar se é para entender se é isso. Vamos lá, uma igreja lá, moderna, né? A maioria das igrejas hoje elas estão mais modernas, se modernizou, né? Hoje tem telão, tem a luz, tem a igreja, tem a fumaça, tem um som top, tem... Nada contra. Eu não tenho problema nenhum com isso. Sim. Isso, eu acho que a gente pode levar para o texto lá, que isso seria o perecível. Sim. Né? Isso é o perecível, é a comida perecível. Né? Se a gente estiver indo hoje para uma igreja só porque ela é legal, tem a luz, pelo ambiente, porque tem um telão de LED maravilhoso, e a gente não tem a palavra, aquilo ali vai ser só aquelas 2 horas de culto mesmo. Sim. Né? E a gente vai embora vazio. Exatamente. Vai embora vazio. Pode ter tudo isso. E tendo palavra, amém. Só não pode ser só isso, né? Sim. Porque assim, as pessoas costumam falar o quê, né? Alguns até gostam de citar 5 solas. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a glória e somente glória para Deus. Sim. Né? Beleza. Mas isso é encontrado no culto? Porque todas essas coisas que você falou não tem problema, desde que sejam coisas secundárias, desde que isso não roubem glória somente a Deus, que está lá. Só a palavra, né, que você vai ter ali como regra de fé para você, somente Cristo, né, que é suficiente para nós, somente a fé e somente a graça. Então fala-se isso às vezes da boca para fora, mas quando vem para a realidade, não é isso. Porque assim, o ambiente do culto ele não pode produzir em mim apenas sensações, né, de um consumidor. Eu não sou um cliente, eu sou um discípulo. Entendeu? Sim. Então, assim, às vezes eu sou tratado como um cliente, não como um discípulo. Porque um discípulo ele quer o quê? Ele quer ser discipulado. Vai ser discipulado como? Por Cristo, pela palavra, entendendo que aquele ambiente é para a glória de Deus, que ele está debaixo da graça de Deus e que ele precisa tirar o fé por ouvir a palavra. Então, assim, existe todo um contexto para que essas coisas não roubem isso. Começou a roubar a glória de Deus, agora essas coisas que deveriam ser secundárias, algumas, ao meu ver, não deveriam nem existir, começa a roubar a glória de Deus, peraí, para tudo, filho. Não. Para tudo que está fazendo, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque, como já disse outra hora, a multidão ela significa muita coisa, e aqui nas passagens do Evangelho a gente vai ver. Inclusive nada. Muitos seguiam Jesus, acompanhavam ele, né? Mas quantos permaneceram com ele? Não, e nesse texto que lemos aqui, enfatiza essa multidão, que são várias multidões que seguiam Jesus, mas essa multidão específica estava justamente só pelo pão que outrora ele tinha dado. Tanto é que no versículo 22 diz assim, no dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele. A intenção da galera não foi Jesus. Está bem claro aqui no texto. Eles notaram, bom, o homem que nos deu o pão aqui, que saciou nossa fome, não está aqui mais. Vamos atrás dele. Mas não foi assim, vamos atrás dele para a gente ser discípulo, para que a gente veja a sua glória. Não, vamos atrás dele por causa do pão. Por isso que Jesus veio aqui e deu aquela paulada neles no versículo 26. Sim. Bom, vocês estão vindo aqui por que perece, cara. Vocês estão vindo aqui pelas coisas que eu posso fazer. Entenderam nada. Não entenderam nada do Evangelho, não entenderam nada, não sabem quem eu sou. Sim. Aí as pessoas falam assim, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Mas aí você vai ver o que ele fala no versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele porque ele foi enviado. Então, qual que é a obra de Deus? Quando as pessoas acharem que está fazendo muita coisa. Realmente é crer naquele que foi enviado. Sim. E crer de verdade. Não é o crer pelaquilo que foi produzido e me gerou emoções. Não que você não possa se emocionar, porque nós temos sentimentos, nós vamos se emocionar em determinados lugares, momentos,
Mas entendendo que, da mesma forma que eu posso me emocionar ouvindo um louvor, e aí você que gosta de sertanejo, você pode ouvir o Luan Santana, você for segredo dele, esse cara. Mas você que gostava de sertanejo? Maiara e Maraíza. Meu Deus. Então, assim, não é o louvor que vai falar, uau, como foi bom, como eu emocionei. Não, você chora aí ouvindo Luan Santana, cara. Então, assim, tem que ter cuidado com isso. Como que as pessoas estão sendo realmente tratadas num ambiente sério. Até porque o culto é para Deus, irmão. É uma das coisas que eu tenho, né, labutado esses dias aí. Eu falei, como que pode? O culto, o que é um culto? Isso me pega muito. Por que é um culto? Ninguém pode aparecer mais no culto do que Deus, cara. Do que Jesus Cristo. Então, assim, existem coisas que são inadmissíveis, cara. Ah, mas tu tá muito religioso. Ah, irmão, se for pro seu topo, porque culto é pra Deus. Cara, culto tem uma das definições em hebraico, diz korban. Korban significa uma das outras foi hebraico já. Pega o dicionário aí pra mim. Korban é um culto vivo. Sim. Culto vivo. Korban, culto vivo, excelência de oferta. Sim. É uma oferta viva. Então tem vários significados. As pessoas acham que o culto é chegar numa igreja, ligar a fumaça lá, um som, um negócio, e acham que isso aí é culto. O culto, meu irmão, a liturgia do culto tem que ter oração, louvor, e louvor a Deus, para Deus, porque vemos também muitas igrejas cheias de palanques, que os louvores, os louvores têm que ser cristocêntricos. Sim. Depois do louvor, palavra. E acabou. O que passar disso é modinha, o que passar disso é firulas, o que passar disso... Mas você entende que você falar isso... É deixar coisas secundárias se tornar primárias. Você falar isso para muitas pessoas que foram inseridas em algumas comunidades... Não, concordo que vão se você vai falar, falar que mas a sua igreja não é fria demais. Religioso, lá vocês não têm aquilo por quê? Porque foi entrando, são as raposinhas lá, né? Foram entrando assim, foram construindo um lugar para roubar a glória de Deus. Não estou falando de intenção de coração. Eu não imagino que uma pessoa que professa fé em Deus, verdadeira mesmo, ele possa ter a intenção ruim em fazer isso. Mas tem que ter muito cuidado, porque senão você pode estar infantilizando adultos, porque hoje também é uma das formas das pessoas, né, permanecer ali no jardim, o adolescente de 50 anos, vamos dizer assim, né? Tem muito homem de 50 que parece que tem 15. Eu digo em atitude de coisas óbvias, porque não desenvolveram a fé, não foram confrontados, chegou na igreja, em vez de, né, virar ali um dos 300 de Gideões, ou virar um valente Davi, não, virou o que agora? Virou uma Paquita Gospel agora. Sim. Agora o cara não louva como Deus mais, pô. Tem louvor que não dá pra cantar, irmão. Isso aí vai dar um corte. Legal, hein, Não, irmão, tem louvor que, desculpa, eu não canto, cara. Não dá. E assim, eu sei que são questão de gosto. Não tô aqui pra falar mal de música de ninguém, mas, cara, você cantar... Você gosta de pagode. Você cantar em culto hoje, assim, é difícil. Tu vê, eu te mando os áudios lá, hoje eu escuto harpa praticamente. Não sei se foi proposital, né? Harpa é hilário. E assim, não quero patentear um tipo de coisa, mas porque, assim, cara, os louvores são muito ruins, me desculpa, tem muito louvor ruim, cara. Já participamos de um culto que o louvor foi só antigão, né, cara? Foi. Cara, e só na voz. Só na voz, mas pensando no culto, meu irmão. Ah, então, mas cara, você vê. Que presença, foram? Não, mas esse é o culto que agrada a Deus, pô. Entendeu? Louvor cristocêntrico, cara. Quando coloca Deus, Jesus, Espírito Santo no meio de tudo. Sim. Ele é a direção de tudo. E outra coisa que acho que... tu curte, eu acho que tem que ficar claro é que, tipo assim, louvor a Deus não tem prazo de validade, cara. Não. Então, assim, vou cantar isso porque já passou. Não, irmão. Não passou nada, continua. Se é para Deus, é eterno. Porque se a gente achar que tá velho, que passou, aí é aquele alimento que é satisfatório apenas no momento. Passageiro, né? Então, assim, a gente tem que atribuir coisas que sejam para a glória de Deus. Exatamente. Então, se existe um ambiente para isso, é o culto. É o que? É Romanos 12:1. Rogo pelas misericórdias de Deus, que se apresentei aqui como sacrifício vivo. É o corban. Diante de Deus, e oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, eu acho cara. Que é isso, entendeu? Daniel. Para resumir, a questão é essa: a gente tem que ter menos palanque, menos crachá, menos status e mais serviço. Exatamente. Serviço para o reino, não serviço para que a gente possa ser glorificado. Muito pelo contrário, para que glorifique o nome de Deus. Serviços do reino.
Jesus que tem que aparecer, né? Sim. Eu queria comentar até outra coisa também, assim, existem alguns pregadores, né, e mestres da palavra e tudo, que eu admiro bastante, né? Vocês sabem se a gente compartilha isso. Vocês também têm. Sim. Às vezes não bate um com o outro, né? Sim. Mas Normal. é normal. Não dá para você ouvir Temos uma divergência. Edir Macedo e depois você vir ouvir Augusto Nicodemos, né? Não dá. Ele fez um comentário Sim, desse, né? esse corte mesmo que eu tô falando. Mas, assim, se essa pessoa que a gente admira, a gente não consegue ver Jesus nela, tá errado. Sim. Né? Se a gente admira mais essa pessoa do que Jesus, Também tá errado. tá errado. Tá errado. E provavelmente com essa pessoa que a gente está admirando, porque ela está deixando transparecer mais ele do que Jesus. Verdade. E isso a gente tem que se autopoliciar mesmo, né? Eu falo até a gente mesmo, Sim. a gente tem que se incluir nisso, porque não é gente. A gente, quando sobe numa plataforma para pregar, mano, não é... A gente sabe que a gente não tem nada a oferecer. A gente estuda, a gente lê, a gente se prepara, a gente tem uma comunhão com Deus para estar ali fazendo isso. Sim. Mas não é a gente sabe que a gente não tem nada a oferecer. Se depender da gente só faz cagada mesmo. Exatamente. Essa é a realidade. Então, é nisso que a gente, como discípulo de Cristo, e a gente tem que olhar para o nosso discipulador e ver isso, né? Então, assim, para quem está assistindo, atentar para aquela pessoa que está te discipulando para ver se você vê Jesus mais nele do que ele próprio. Exatamente. Né? Porque a partir do momento que a gente começa a aparecer mais com quem está nos discipulando do que com Cristo, Aí tem algo errado. tem gente fazendo discípulo para si próprio. Exatamente. Tem que aparecer Cristo, né? Cristo, ele é o modelo, A né? gente voltou para o discipulado. Ele precisa ser formado. Nós somos semelhança do nosso irmão mais velho. Essa é a nossa meta, né? Efésios 4, né? Se não me engano, verso 11, ele começa a discorrer. Acho que lá para o 16 vai falar que nós precisamos chegar na estatura de varão perfeito, que é Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Então, assim, é muito ruim hoje quando você vê pessoas, às vezes, colocarem... É ruim até para o próprio líder, colocar numa posição que não pertence a ele. Porque eu acredito que pela infantilidade bíblica, até pelo analfabetismo funcional e bíblico de muita gente, eles colocam homens em lugares que o homem não está, principalmente no culto. O culto ele é para Deus. Você pode sim, né, ter como uma pessoa que você admira, como aquela pessoa comunica a palavra, porque a glória do culto é a Deus. Sim. A glória do culto tem que vir a partir do que está escrito, porque Deus tem compromisso com a palavra. Então, se aquele homem, aquela mulher, ou quem seja que esteja pregando lá, tem compromisso com a palavra, está pregando uma palavra de Deus, Deus vai ser glorificado. Deus vai receber a glória devida que é aqui que Deus fala. Então, assim, olhe para homens, né, mas que estejam olhando para Deus. Nós não podemos também, não sou seguidor de ninguém. Não, sou seguidor de Cristo. Sim. E reconheço Cristo em pessoas, né, porque a gente tem pessoas que nos encorajam, né, a amar mais as Escrituras, ou seja, nos ajudam também. Vamos pegar por nós, pô, aqui, ó, é um encorajando o outro, é desafiador, né, tá sempre falando alguma coisa. É a minha cobertura espiritual. Brincadeira. Os irmãos, assim, que a gente brinca, se descontrai e tudo assim, mas é interessante porque assim, é uma forma de nós nos mantermos o quê? Buscando conhecer a Deus ainda mais. Exatamente. Nosso sempre papo é resenha, é tudo, mas é sempre Deus, cara. É sempre falando das coisas de Deus. É uma forma de você estar glorificando a Deus. E graças a Deus por isso, né? Porque assim, são pessoas que estão buscando o mesmo propósito. Sim. Cada vez mais refletir Cristo na sociedade e outra. A gente, né, pela luz da Bíblia, da Escritura e por Deus mesmo, estamos aqui com esse propósito de ajudar outras pessoas também a ter essa mesma visão crítica, né? Mas assim, construtiva. O que ele estava falando aqui agora da questão de aparecer mais as pessoas, eu lembrei daquele que mandamos no Instagram lá, o cara ficou acho quase meia hora a poder apresentar o pastor. Fez a vinheta dele. O cara tinha tanto título, barão, teve um. Diplomata. Pastor presidente, vice-presidente. Teve um que ele foi pregar, que ele fez uma vinheta, tipo uma chamada. Ele ficou embaixo, tipo o cara que não fala, tá? Aí falou o nome dele. Tem uma que eu não vou falar para não dar B.O., mas depois eu vou mandar para vocês. Mas isso aí, mas, a gente está aqui em 3, você só está vendo 3, mas tem outro ali também que está ali, né? Que também é o Marquinhos. Terrível. Que também tem muito a contribuir com a gente. Breve ele vai estar por aí também. Sim. Né?
Ele vai revelar. Vai trazer umas revelações. Vai. Vai trazer algo novo. Algo novo está por Algo vir. fresco, né? Algo fresco. Ai. Gente, ó, por hoje foi só. Porque vai indicar os indicação livros. do livro, não, cara. Indica aí, cara. O cara é A única enciclopédia. parte que aparece aqui. Indica aí a Bom, biblioteca. irmãos, ó, a indicação para hoje aí, ó, nós falamos sobre o Evangelho. Você que quer conhecer sobre o Evangelho do Reino, qual câmera aí, profeta? Isso aqui? Quero indicar hoje, ó, o Evangelho do Reino. É um livro que vai te trazer muita clareza e algumas coisas para você que eu creio que vai ajudar bastante. Meu xodó aqui, ó, esse aqui para mim é um dos melhores livros que eu já li. O Evangelho completo, aqui ele aborda acerca do Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça e do Evangelho Eterno. Só você lendo para você poder ter uma compreensão um pouco mais ampla. Acho que eu vou pedir emprestado. Esse aqui, ó, Ele não empresta. do Martin Lloyd Jones, Sermão do Monte. Esse aqui não é um livro que você vai ler corrido, né, de uma única vez. Mas você vai ler e vai estar sempre consultando. Eu tenho muito desses materiais que eu sempre uso para consulta, né? Então não tem como você pegar um livro desse aqui e você querer comer tudo de uma vez. Porque Ele usa para consulta, já viu que ele não vai te emprestar. E tem esse aqui, ó, que eu comecei a estudar essa semana aqui devido a uma matéria que eu estou estudando, né, que é a Eclesiologia, do Mark Dever. É o mesmo escritor daquele A 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Tenho gostado muito. Mais para frente, nos programas que pode vir, eu posso citar algumas falas. Eu vou algumas indicar coisas do um livro também, esse aqui, ó. tipo. Esse é o Esse principal. aqui é o melhor de todos. Esse é o Bíblia principal. Esse é Entendeu? o manual Esse da aqui, ó. vida. Esse que Deus fala. Esse aqui que Deus fala, esse aqui baseia esses outros. Então você aí, ó, que não tem familiaridade Letra com esse gigante, aqui, né? hein? Esse aqui é letra gigante porque eu sou cegueta. Mas busque esse livro aqui, esse aqui que é o manual. É Depois verdade. desse aqui, esse aqui são nossos auxílios. Nossos guias, Nossos né? guias, mas esse aqui ó, é o principal. Então você que não. Não lê isso aí, tá tá fraco, fora. tá Então fraco. tem que ler esse aqui, beleza? Tá vendo, gente? Você tem que se rodear de amigos assim, ó. Entendeu? Porque aí você não precisa nem ler. Você só fica absorvendo. Começar a comprar e presentear ele só. Dá um resumo desse livro aqui agora. Tô brincando, gente. Vamos ler. Tem que ler, A gente pô. tem que incentivar aí. Eu leio bastante, tá? Daniel Eu fala, leio mas tem umas bastante. pérolas aqui, É. ó. Então vamos embora, né? Hoje, Isso aí. fechou? Fica por Ficou hoje. pontas soltas? Não. Não, Ele tá não. tranquilo, né? É. Que você possa comer do verdadeiro pão da vida, que é Jesus, que é o alimento que vai te levar à vida eterna. É isso aí. E esqueça palanque, esqueça crachá e microfone. Foca no serviço. É, a gente falou aqui sobre algo, de repente para você não ficar mal interpretado, quanto à questão das luzes, do telão, de tudo. A gente faz até parte de uma igreja que assimilar isso. Então, assim, a gente normalmente não tem nada contra isso. São secundários. É como o Bruno falou, é secundário, isso não pode ser primário, isso não pode ser o mais importante na igreja. O importante é a palavra. Se a luz apaga na hora do louvor ou não, se tem telão ou se não tem telão, se tem luz ou não tem, se tem fumaça ou não tem, isso não tem importância. O que é mais importante é Jesus Cristo estar lá, a palavra dele sendo pregada. Isso que é importante. Tendo isso ou não tendo, isso aí vai do gosto de cada um, entendeu? Se você se sente bem numa igreja que apaga a luz, vá para a igreja que apaga a luz. Se não se sente, eu não gosto da escuridão, eu quero a parede tem que ser branca, então você procura uma igreja que pregue Jesus de parede branca. Não tem problema. O importante é ter Jesus lá no local onde você está. Você está sendo bem acompanhado e sendo formado um discípulo de Cristo. Isso é o mais importante. Amém. Tá bom? Ó, até semana que vem. É isso aí, galera. Semana que vem a gente está de volta. Semana que vem o Diego vai abrir o programa. Aí sim. Responsabilidade. Olha só. Vou ensaiar a semana inteira. Aí Vou ficar depois ligando pra ele, Bruno. Daniel, como é que faz? Eu sou o menor dos apóstolos. Não tente fazer igual eu, porque senão vai ficar ruim, entendeu? Tem que ser Porque diferente, você é diferente, você é diferenciado, diferente, entendeu? Cara, é outro patamar. Gente, ó, até semana que vem. Valeu, galera. A gente tá de volta, tá bom? Beijão. Valeu, galera. Deus. Bom demais. Hoje Glória a vai Deus. certinho, 9h15. Uma hora hoje vai dar.